Loucura total. Som. Agora sim, está pegando meu áudio. E aí vai ficar a gravação com alguns minutos em silêncio. Muito bem, vocês estão aqui, estão assistindo. Então, pessoal, recapitulando, né, a aula de hoje e todos os avisos anteriores. Ficou só para quem estava aqui, porque eu não vou repetir agora na gravação que não pegou o áudio. Bom, essa é a disciplina, então, de levantamento e classificação de solos. É a segunda disciplina da cadeira de solos do curso de agronomia aqui da FASEG. Né? A cadeira de solos que a gente fala é porque eu tenho mais de uma disciplina da ciência do solo. E hoje eu e o professor Rodrigo é que somos os responsáveis dessa cadeira aí. Então temos a primeira disciplina da cadeira de solos, a introdução à ciência do solo, aí vem essa, levantamento e classificação, depois microbiologia do solo, fertilidade do solo, manejo e conservação do solo. Então são essas disciplinas aí, essa é a segunda delas, tá? Aqui na ementa, que já está disponível para vocês, eu tenho as informações básicas da disciplina, nome, código, carga horária, né, o que vai ser prático, o que vai ser teórico.
E essa parte prática, professor? Essa parte prática a gente está esperando só uma definição da mantenedora, mas tudo indica que a gente vai fazer prática esse semestre, tá? Bem como os cursos da saúde já foram autorizados, a gente vai estudar uma maneira dessas práticas acontecerem na maior segurança possível. Isso envolve cavar trincheira de máscara, professor? Com certeza. Tá? Então a gente vai fazer esse sacrifício, vai ser incrível e uma experiência totalmente nova. Sorte que hoje a Rússia anunciou a primeira vacina já em fase já industrial, vai começar a vacinar a população, porque os russos são incríveis. Tá? Então, tá chegando, gente, tá chegando a cura e a gente vai poder voltar à vida normal, se é que tem normal depois disso, né? Então a ementa, fase sólida, líquida e gasosa, perfis do solo, características morfológicas, atributos diagnósticos e outros atributos, horizontes superficiais e subsuperficiais, levantamento de solos, unidades de referência, tipos de levantamento, classes de solos e, por fim, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que é o que vai nortear toda a nossa disciplina. Tá? Essa aqui, a ementa, é o que nós vamos ver nessa disciplina. Não pensem vocês só porque são 2 linhas, basicamente, né? 3, que o conteúdo é pouco, que não é. Tá? A gente tem muita coisa para ver nessa disciplina e ao final dela vocês serão capazes de classificar solos, tá? E é basicamente dizer que solo é aquele, que solo é outro. Então, na emenda tem todas essas informações. Objetivos. Deixa eu só ver o pessoal entrando aqui, ó, já deu 20 pessoas, 19 pessoas, 18, 17, né? Porque o Ediniz é 2 e eu. Aqui a questão dos objetivos da disciplina e o nosso cronograma. Tá? No nosso cronograma aqui diz o que vai ser feito em cada uma dessas datas. Eu acabei de ver que tem uma data errada aqui. Tá? Aqui é 01, tá? 1º de setembro. Então, cada data dessa aqui, a gente vai ver esse tópico, né, culminando na prova. Então, o AVA, ele está dividido dessa maneira também. Então, a gente tem todo o cronograma de aulas daqui até o último dia de aula, que a gente vai ter a terceira VA e depois do dia 22, a devolutiva da aula, tá bom? Então, todo o cronograma das 20 semanas letivas que a gente tem, encerrando lá, ó, no Natal, 22 e 3 dias já vão lá cear com a família. Virtualmente ou presencialmente? Ainda não sei. Eu acho que pessoalmente. Se bem que ninguém está respeitando mais, né? Até lá todo mundo já pegou corona e quem não morreu está imune. Então, mas espero eu que em dezembro a gente já tenha saído dessa. Eu costumo errar nas minhas previsões aí, não. Sou bem certo, principalmente quando é pro mal. Pro bem, erra às vezes. Procedimento didático. As atividades que a gente vai olhar, tá bom? A gente vai utilizar. Na minha disciplina, assim como no semestre passado, a gente costuma usar 3 coisas, né? Que é o vídeo, as atividades no AVA e eu também costumo fornecer o conteúdo das minhas aulas em podcast, em áudio. Tá? Esse semestre eu vou manter esse sistema. Não foi muitos alunos que utilizou, mas os que utilizou me falaram muito bem. Então, para aqueles que têm Spotify aí, vai poder ouvir as aulas pelo Spotify. Deixa eu ver aqui, alguém falou, Daniel, só o meu áudio está dando interferência. Mais alguém está ouvindo interferência igual o Daniel, pessoal? Não, tá normal. Tá tranquilo? Deve ser a sua internet, Daniel, tá meio lenta. Hoje quem usa frente, quem usa a internet da frente, teve um problema de rompimento de fibra, tá? Então a internet pode estar instável para esse pessoal. Eu sou um dos clientes, mas aparentemente está funcionando normal. Né? Sobre o processo avaliativo, que é o principal ponto que a gente vai discutir hoje aqui nesse plano de ensino, tá? Que é como vai ficar distribuídas as notas. Então nós temos 100 pontos por VA para distribuir de 0 a 100. Né? Onde de 0 a 50 vai ser a nossa prova. A prova antes valia 70
a partir de agora vai valer 50. Os outros 50 pontos, cada professor tem liberdade de distribuir, desde que nas ferramentas que agora a gente tem que utilizar. Tá? Isso é uma normativa institucional de todas as faculdades evangélicas. Desculpa. Eu dividi da seguinte maneira, tá? Os questionários aula vão valer de 0 a 20 pontos. Eu ainda preciso aprovar isso com o Rodrigo, mas pode ser que altere para 30, tá bom? O que são esses questionários aula? A gente vai falar dele agora. Tá? E eu tenho 20 pontos, ou o restante, no caso, se aqui for 30, aqui vai ser 20. Provavelmente vai mudar, viu, gente? É 30, 20. Pelo que eu ouvi hoje. Então já vamos conversar, que vai ser de 30 pontos as atividades aula, questionário aula, e 20 pontos vai ser as atividades livres do professor. Eu optei pelos seminários virtuais, tá? No semestre passado a gente utilizou e foi muito interessante. Vocês gravaram os vídeos, né, dos questionários que eu passei para vocês, ou melhor, dos seminários que eu passei para vocês, e eu gostei do resultado. Acho que teve uma boa aprendizagem por parte de vocês, tá? Não ficou só aquela questão de eu ficar falando, ficou um pouco de vocês também participando. Eu só não sei ainda se vai ser ao vivo, na aula síncrona, tipo assim, vocês vêm, apresentam e eu escuto, e todos os alunos escutam, ou se vai ser por vídeo, como foi feito outra vez. Por vídeo, é meio complicado, porque os colegas, o feedback é mais difícil de eu avaliar. Eu coloquei para que os colegas comentassem os vídeos, mas eu não fiquei muito satisfeito com essa dinâmica. Eu fiquei mais satisfeito com a dinâmica de vocês apresentando, tá? Mas eu ainda vou pensar, isso a gente conversa. Se for online, se for síncrono, melhor dizendo, eu vou separar algumas dessas aulas aqui, ó, provavelmente umas 2 ou uma antes da prova, para que a gente tenha só o seminário. Tá? Mas isso aí eu vou, até semana que vem, eu já trago para vocês a resposta. E esses 30 pontos, então, de questionário aula? Aqui, gente, todas as 3 VAs ficou no mesmo rolê, tá? No mesmo esquema de divisão de pontuação. Tá bom? Aqui a bibliografia está disponível para vocês também, lá no AVA, ou no Minha Biblioteca, tá bom? E eu vou colocar o link para vocês dentro das aulas que a gente for utilizando. Mas este aqui, ó, Sistema Brasileiro de Classificação por Solos, é a nossa principal referência bibliográfica dessa disciplina. Basicamente ele que vai nos nortear em todas as informações desse curso, tá? Alguma dúvida em relação à distribuição de nota? Ou não? Ou nem isso? Vocês estão me ouvindo? Eu vou começar a fazer igual a Josiane. Vou começar a pedir que vocês liguem as câmeras para poder participar da aula. Porque está acontecendo o seguinte, levantamento de classificação. Vocês ligam a câmera e vazam. E aí fico eu falando sozinho, feito um trouxa. Posso ser trouxa de outras maneiras, porém vou começar a fazer isso. Exigir que vocês liguem na próxima aula. Vocês já podem tomar banho antes, passar um perfuminho, beleza? Esse é o AVA. Vocês já tiveram... Hã? Eu não escutei o que você disse, não, Gilson. Não, faz melhor. Não resolve. A chamada, a pessoa ela responde a chamada e sai do mesmo jeito. Entendeu? Não muda nada. Só pra gente abrir o áudio já acabou, tá não? Não, porque vocês podem ficar calados também. Professor, as pessoas que
desliga, ou que deixa tudo desligado e sai, no final você vai saber o que é, vai acabar bombando. Não, mas eu não quero... Eu quero dificultar a malandragem. Eu quero que todos vocês, se presentes, assistam a aula, entendeu? Eu quero que vocês saiam fera daqui. Eu não quero que fique lá na frente, eu tô ruim em solo só porque a gente tava online. Não, porque a gente consegue superar isso. Eu vou fazer o mundo e o fundo para complicar a malandragem de vocês. Vocês vão aprender a amar. Abrir o olho de vocês assim, enfiar informação dentro dessas ficar fera. Isso. O meu papel agora é esse. Pessoal, aqui ó, na janela então eu tenho o plano de ensino de um lado e à direita aqui eu tenho o AVA, né, de vocês. Tá? Eu coloquei no modo aluno para vocês verem o que eu vejo. Beleza? O que tem de diferente? Vocês já devem ter visto isso algumas vezes, mas eu tenho que explicar novamente caso tenha ficado alguma dúvida. Aqui em avisos é onde vocês têm que olhar periodicamente onde a instituição vai largar aviso para vocês. Tá? Aviso de onde eu vou deixar aviso para vocês. Gente, ó, tal coisa vai ser tal jeito, tal lugar, tal hora. Então sempre entrem aqui em avisos, beleza? Fale com o professor é onde vocês vão falar comigo. Evitem usar o WhatsApp. Eu sei que o WhatsApp é muito fácil, mas se for relativo à disciplina, vem aqui e acrescenta um tópico, tá? Acrescenta um tópico, eu coloco principalmente, isso não estou dizendo só a mim em relação aos professores. Se for algo que você precisa que fique registrado, por exemplo, até em questão de defesa de vocês mesmo. Ou você fala, mas eu falei com o professor e ele nem me respondeu, como é que a coordenação vai acreditar em você nessa situação? Você usando aqui, tá? Se for alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa em relação à disciplina, aqui fica registrado e aí não tem como, por exemplo, o professor dizer que não viu ou dizer que não, entendeu? Isso aqui é para a defesa de vocês. Então, avisos é onde vão estar as coisas da instituição do professor e falo com o professor. O professor é onde vocês vão utilizar para nos enviar mensagens. Aqui no link apresentação, vai ter um videozinho meu aqui explicando um pouquinho da disciplina daqui a pouco, acabando aqui eu já vou gravar. Aqui você já vai ter acesso ao plano de ensino, tá vendo? É só clicar aqui, você vai abrir este documento. Tudo bem? Netiqueta e Planner é uma ferramenta que a instituição está oferecendo para vocês de como se portarem em aulas, está aqui em Netiqueta, né? E Planner é um esqueminha para vocês se organizarem nas aulas, né? Então, se vocês quiserem utilizar essa ferramenta, o barulho chato é porque minha filha está tomando banho e aí meu estabilizador fica tentando regular a energia. Logo passa, já passa. Plano de ensino, aqui o vídeo vai aparecer e o meu currículo Lattes. Está aqui já, quem quiser ver, é só clicar ali para ter acesso, tá bom? Publicações. Vocês têm que acessar esse termo de conduta aqui na disciplina, dar uma lida, tá bom? Vocês precisam clicar nisso aqui para ter acesso, para completar todo o processo de inscrição na turma, né? Mas basicamente o importante da disciplina em relação ao conteúdo estão nesses 4 ícones aqui, ó. Ciclo 1, 2, 3 e meus testes, tá? Esses meus testes, eu não sei, está disponível para vocês ainda. Tem outras coisas que não está, mas para aluno é só isso. O que são esses ciclos? É a primeira, segunda e terceira VA. Tá? Ciclo 1, todo o conteúdo que vai cair na primeira VA. Ciclo 2 na segunda, 3 na terceira e nos testes provavelmente serão as VAs, serão as provas. Tá? Então aqui vai acontecer da seguinte maneira. Tá? Aqui, ó, primeira semana. Por quê? Porque essa é a semana que nós estamos. Então eu vou colocar a referência dessa aula aqui. O objeto de aprendizagem, vou colocar aqui também, que seria a apresentação do plano de ensino e discussão do sistema avaliativo. Tá? A atividade pré-aula vai ser uma perguntinha que eu vou colocar, eu não tive tempo de colocar antes, tá bom? Que já era para vocês terem respondido antes da aula. Mas, como é a primeira semana de aula, tá perdoado. A aula síncrona, onde sempre a gente vai ter aqui o link disponível da aula, tá bom? Então, a partir da próxima semana, eu não vou mais jogar o link da aula síncrona no WhatsApp. Eu vou colocar ele aqui e aí vocês entram no AVA para ter acesso ao link do WhatsApp. Por que isso? Porque muita gente não estava nem entrando no AVA, tá? Não estava nem acessando, isso é complicado. Atividade pós-aula síncrona, que serão 4 perguntinhas todas as vezes de marcar, tá bom?
ou de responder, mas sempre serão 4 perguntinhas. Tá? Isso aí é uma questão obrigatória também que a instituição passou para os professores. Tá? Essa perguntinha de atividade pré-aula e atividade pós-aula é que vão compor, então, os 30 pontos de questionários aula. Tá? Então ficou dividido 50 pontos na prova, questionário pré-aula de 0 a 30 pontos, aqui está 20, eu vou corrigir, tá bom? E atividades seminários virtuais 0 a 20. Por que essa divisão, gente? Antes, no mês passado, a prova valendo 70, teve muita gente. A gente sabe que a cola existe, tá? A gente sabe que vocês colam. Não estou dizendo que vocês colam, mas eu sei que vocês colam, tá? Isso atrapalha bastante o processo de aprendizagem, porque é mais fácil, realmente, você pegar as respostas prontas, e isso, a água caminha pelo caminho mais fácil, porque a gente não faria o mesmo. E com isso, a prova valendo 70 era suficiente para vocês passarem de ano sem saber nada. Né? Agora a gente diminuiu o peso da prova valendo 50, que mesmo que vocês tirem o máximo na prova, se vocês não fizerem as atividades e não participarem das aulas, vocês não conseguem passar. Então é uma maneira de vocês participarem, de estimular vocês a participarem das aulas. É errado isso? Não, gente, porque vocês estão pagando para ter aula. Estão pagando para ter aula, estão pagando para ter uma formação, e é papel nosso ensinar. Então a gente foi uma longa discussão e entendeu-se que diminuir o peso da prova acaba colaborando com a participação maior de vocês em sala de aula. Então, é por isso que vai ter essas atividades todas as semanas, referente à aula que foi dada. E aí, cabe a vocês não contribuir com quem não está tendo o esforço que vocês estão tendo. Porque a gente entende que ainda assim vocês podem passar as respostas para os colegas. Mas não é justo com vocês que estão assistindo as aulas passar as respostas para um colega que nem aqui está, sabe? É injusto com vocês que estão assistindo. Então assistam as aulas, respondam as questões e tudo bem. Essas questões sempre serão abertas no dia da aula e serão fechadas um dia anterior da próxima, certo? Então, por exemplo, a aula de hoje, eu vou lançar atividade síncrona, atividade pré-aula e pós-aula hoje, que vai se encerrar na próxima segunda. Por quê? Porque na próxima terça já começa a atividade da semana 2. E aí ela vai aparecer para vocês aqui, semana 2, e a semana 1 vai estar abaixo dela. Tá? Então, sempre no primeiro ciclo vão estar todas as disciplinas e matérias da semana 1. E aí na semana 3 vai aparecer a semana 3, vai aparecer a semana 4 e assim por diante. Todas as semanas com os seus respectivas informações. Então, na semana 1 vai ter a referência da aula 1, objeto de aprendizagem, atividade pré-aula, o link da aula síncrona. Abaixo do link da aula síncrona, eu vou colocar a gravação dessa aula, tá? Porque também entendo que, às vezes, tem aluno que está com a internet ruim no dia ou não pôde, e isso não faz parte daquele grupo de alunos que não assistem aulas, só não pôde no dia. Ele vai ter chance de assistir a aula depois, isso não atrapalha a vida dele em nada, tá? Mas as atividades, elas se encerram um dia antes da próxima semana, tá bom? Então, vocês precisam assistir a aula naquela semana, certo? Prática laboratorial e atividade de estágio não se aplicam à nossa situação, tá bom? Nessa aula a gente não tem atividade de estágio e as nossas práticas são de campo, não são práticas laboratoriais. Então a gente ainda vai estudar uma maneira da reposição dessas aulas que vai acontecer. A reposição das aulas práticas vai acontecer, inclusive as do semestre passado. Tá? Então a gente vai ter um momento em que a gente vai para campo. No caso dessa disciplina, da disciplina de vocês do semestre passado, não muito, porque ela era só teórica, né? Então, provavelmente eu irei ocultar esses 2 ícones aqui da lista semana de vocês. Então a gente vai ter esses pontos, né? Link da aula síncrona, atividade pré e pós, o vídeo da aula, objetividade e referência, tá? Isso vai acontecer, então, em todos os ciclos. Tá vendo que o ciclo 2 e o 3 nem apareceu coisa ainda, certo? E aqui os meus testes também, onde irão aparecer as avaliações, primeira, segunda e terceira VA,
que vai ser aplicada. A primeira VA já tem data. Vai ser aqui, ó, 15 de setembro. Daqui um mês, mais ou menos. Tá? Então, 15 de setembro vai ser a aplicação da primeira VA. Provavelmente vai funcionar no mesmo esquema, de ficar uma semana, tudo aberto. Tá? Se as regras mudarem, a gente vai passar para vocês com antecedência. Mas as principais mudanças foram essas. Ao meu ver, ficou mais difícil? Não, ao meu ver, ficou mais fácil. Tá? Porque vocês, essas atividades, essas perguntinhas, elas são simples, elas são referentes à aula. Assistiu a aula, respondeu. 5 minutos você responde essas perguntas, então evitem ficar deixando acumular, porque é pior, tá, gente? Então, acabou a aula, já vai lá pro AVA, responde as perguntas, responde a pré-aula antes, né? E responde a pós-aula depois, e aí já está livre, tá? Já respondendo essas perguntas, vocês já vão garantir 3 pontos, os outros 20 do seminário, fica pouca coisa para a prova, e aí fica facinho de vocês fechar com um notão, mas dessa vez uma nota alta, compatível com o aprendizado de vocês, não uma nota alta que esteja ali burlando de alguma maneira o sistema avaliativo. Eu não estou dizendo que vocês colam, mas tem quem colhe. Gente, ficou alguma dúvida em relação a isso? Ô, Jorge, Sim. no caso da pré-aula, quando é que vai postar aqui? Não é essa, mas vai postar. Também, ela vai abrir na... Eu vou ver com a coordenação se eu já posto, junto com a pós-aula de hoje, a pré-aula da semana que vem, sabe? Deixa eu só tirar aqui a... Então, por exemplo, hoje eu já posto a pré-aula, a pós-aula de hoje e a pré-aula da próxima aula, porque vocês já vão ter tempo de responder a pergunta que é da próxima aula. Acho que é uma boa ideia. Então, eu vou ver com a coordenação se eu posso fazer isso, porque tem que ser uma medida alinhada, para não ficar bagunçado, tá? Mas, basicamente isso. A de pré-aula, gente, é mais uma questão conceitual, tá bom? Vai ser uma questão mais do que vocês entendem sobre o próximo tópico da disciplina, até para guiar um pouco a minha explicação na aula. É porque às vezes eu estou entrando num território em que ninguém não sabe nada, então eu tenho que dar uma aula mais básica. Estou entrando num território onde a grande maioria das pessoas já tem um certo domínio, então eu posso avançar um pouco mais o conteúdo daquela aula. Então a pré-aula é mais para me guiar nesse sentido. Certinhos? Alguma outra questão? Alguma outra dúvida? Eu vi que teve gente chegando agora, que a aula está acabando. A aula de hoje é mais... É o Márcio. Imagino. Política esquentando. Mas hoje isso foi só a apresentação de plano de ensino e do novo sistema avaliativo. A aula vai estar gravada. Assiste ela lá depois, porque você precisa responder algumas questões da aula, tá certo? Ok. Então, eu já vou acabar de postar. Eu devo demorar em cerca de 1 hora para acabar de configurar o Moodle lá, que é colocar as questões, pré-aula, pós-aula, esse vídeo e a referência. Tá bom? Então, quando eu acabar também, eu aviso lá no grupo do WhatsApp. Então, gente, já está tudo lá. Só mais uma dúvida. Sim. Isso fica lá no liceu ou fica no grupo aí? Fica no AVA. Mas eu não sei o que é esse AVA, não, moço. É porque a gente tem 2 ambientes virtuais, tá? Deixa eu até compartilhar de novo aqui para vocês verem. Desculpa aí, obrigado. Não, Jesus, que isso? Dúvida é para... Dúvida é pra gente tirar mesmo. Nossa. Opa, bem. Transmitindo aí, né? Tá. Então aqui no site, ó, Eventrês na Evangélica, vocês têm 2 acessos virtuais. Alunos, vocês têm Liceu e AVA. O Liceu, gente, é mais onde a gente posta nota, tá? Toda a comunicação é feita pelo AVA, aqui, ó. Que é onde vocês entram, entra com seu CPF com a senha padrão que vocês têm. E aí vocês vão ter acesso ao
ambiente virtual de aprendizagem, que é aquele do vídeo de hoje, que eu já vou postar agora em lá. Entendi. Certo? E aí lá é que vai estar o conteúdo, lá é que vai estar as aulas gravadas, lá que vão estar as atividades, as provas, é tudo no AVA. O Liceu a gente só posta nota. Então, e com esse novo sistema agora, o Liceu está ligado com o AVA. Assim que a gente fechar a nota no AVA, ela já vai estar no Liceu automaticamente. Então, vocês vão ter que acessar o Liceu. O Liceu para outras ferramentas, por exemplo, emissão de boleto, né, solicitação de serviços da faculdade, para ver curso de verão, tudo é no Liceu mesmo. Mas a aula é no AVA. AVA é Ambiente Virtual de Aprendizagem ou Sala de Aula Virtual. Ah, tá. Certo? Eu não sabia que era sigla, não. Não, é essa sigla. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, tá ok. Para mim tá ok.